Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, não só na cana-de-açúcar, como qualquer outra lavoura que a gente pretende tocar para frente, né, assumir esse compromisso, essa função, essa responsabilidade, é o planejamento, certo? Então, nada você consegue fazer nada na sua vida se você não planejar. Então, você não pode fazer as coisas assim, o que der na cabeça de imediato, não. Você tem que fazer um planejamento, né, fazer todo um estudo daquilo que você quer trabalhar, como você vai fazer, né, levantar os recursos e tudo mais, tá? Então, no cultivo e produção da cana-de-açúcar, o planejamento deve garantir o quê? Então, é tudo aquilo que você vai fazer antes de executar as operações. Então, você tem que planejar. Então, deve garantir o quê? A previsão das atividades necessárias. Então, você tem que fazer todas as previsões possíveis, né? Quanto é que você vai precisar de mão de obra, né? Maquinário, a área, qual o tamanho da área. Tem que ser tudo já, deixar tudo planejado, tudo organizado, né? O escalonamento da produção. Quanto que eu vou começar a produzir, né? Eu tenho mercado para isso que eu vou estar produzindo? Certo? Então, todas essas perguntas devem ser respondidas no seu planejamento. Acredito que vocês devem ter visto isso aí com o professor Osilson, Gesiel ou Pedro, não sei, né? Em algum momento vocês devem ter ouvido falar sobre essa questão do planejamento, né? Então, o planejamento é necessário para todas as suas funções, até mesmo diárias. Então, hoje eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Por exemplo, eu tenho que dar aula hoje para você, então eu tive que me planejar para isso. Então, tudo na vida a gente tem que se planejar. O escalonamento da produção, o dimensionamento de máquinas e colaboradores. Então, justamente aqui a mão de obra e o maquinário. Tá? Você tem que ter esse planejamento. Quanto é que eu vou precisar de máquinas? Quais vão ser as máquinas? De mão de obra, eu vou precisar de quantos funcionários? Então, isso tudo tem que já estar deixado certo no seu planejamento. O aumento da produtividade média anual. Então, você tem que... você não vai instituir logo de imediato. Vamos supor, você tem 10 mil hectares para você produzir com cana. Você não vai plantar 10 mil hectares. O ideal é que você faça isso de forma contínua. Então, você não tem como fazer um plantio de 10 mil hectares, né, de uma vez, considerando que sua área total é 10 mil hectares, considerando que você não vai ter a mesma idade, né, para todas as plantas, certo? Mas a questão não é nem só isso, porque o tempo que você vai levar para plantar 1.000 hectares e o custo para isso, você tem que planejar se você realmente vai ter as agroindústrias para consumirem essa cana toda de 10 mil hectares que vocês vão plantar de imediato. Então, por isso que é interessante estudar o mercado, ver se vocês têm a fonte de consumo do que vocês estão plantando, né? Seja ela qual for a cultura, no nosso caso aqui é a cana-de-açúcar. Então, tem que ter usina para processar essa cana. Se vocês não tiverem, aí fica difícil, né? Então, eu estou me referindo aqui, pessoal, a grandes áreas, tá? Não é uma canazinha ali de 1 hectare, 2 hectares que eu vou querer plantar para dar para o animal ou coisa do tipo, não. Isso aqui é para grandes áreas, tá? Que é o agronegócio da cana. Então, você tem que fazer algo de forma bem parcimoniosa, planejada. Então, você não tem como crescer, você tem 10 mil hectares de área, você não tem como, para poder plantar a cana, você não tem como plantar tudo de uma vez, senão você vai ter uma produção toda de uma vez, depois você só vai ter queda de rendimento. Então, também não tem condições. O custo para isso vai ser muito elevado. É interessante que você faça isso só de forma parcimoniosa. Por exemplo, a cada 2 anos você aumenta aí 2 mil hectares, por exemplo, ou a cada ano, na verdade, né? Então, esse ano você plantou aí, vamos supor, 2 mil hectares, no outro ano você aumenta mais 2, e assim você vai conforme o mercado, né? Se o seu mercado tiver como absorver uma produção maior, você aumenta a sua área, planta 5 mil e etc, tá? Então, isso tudo é com base no planejamento. Então, por isso que é interessante frisar isso aí. Bom, o planejamento do cultivo também da produção de cana-de-açúcar para processamento industrial deve estar em sintonia com as agroindústrias, isso que eu falei para vocês. Então, não adianta vocês plantarem e não saber para quem vai vender, né? Ou vai produzir para quem. No caso da cana, você não tem como levar a cana para vender na feira, né? Então, aí é algo que demanda um consumidor maior, que nesse caso são as agroindústrias, né? Então, as usinas. Então, as usinas, elas vão captar esse seu material e vão dar os destinos finais aí, seja açúcar, etanol, energia, certo? Então, é interessante a gente conhecer essa realidade. Outra coisa que é interessante também a gente frisar, né, é que para que você tenha realmente uma boa implantação, um bom retorno financeiro também, né,
para evitar gastos desnecessários ou gastos que vocês poderiam economizar, essa questão da distância entre o campo, né, e a unidade processadora que a gente fala aqui, no caso, é a indústria. Então, por exemplo, na Agrovale aqui, que é do lado, né, tudo é feito de forma organizada para que diminua-se essa distância entre a usina deles lá e o campo, tá? Então, geralmente se diz que em torno de 25 a 50 quilômetros no máximo de distância entre o campo e a usina. Até porque, além da cana ser um material relativamente perecível, né? Diferentemente, por exemplo, se eu vou colher lá a cana com o intuito de fazer um novo plantio, né? Com a mandioca é diferente, a gente viu isso, ela pode durar até meses, né? Mais de um mês até tranquilo, você pode plantar que ela vai brotar, né? Se ela tiver um vigor muito bom. No caso da cana, não, ela já não tolera esse tempo todo. Então, ela é um material relativamente muito mais perecível, porque tem açúcar que é muito mais facilmente atacado por micro-organismo, então ela é muito mais perecível. E aí, por exemplo, se você tem uma distância muito longa, né, do campo para a unidade processadora, ainda tem a questão de ela também ter perdas ao longo do caminho, certo? Então, é interessante não ter uma distância muito grande entre o campo, onde você produz, e a usina onde vai ser beneficiado ou processado. Então, em torno de 25 a 50 quilômetros seria uma distância aí, limite de 50 quilômetros, e uma distância de 25 quilômetros ainda estava bom de distância, né, para poder você ter um material de qualidade quando chegar na indústria processadora. Bom, possui também variedades compatíveis com a finalidade do processamento, então você tem que conhecer esse material que você vai plantar e vai obter o retorno dele. O destino principal dele é para produzir o quê? Né? Para produzir, ele tem um maior teor de caldo para poder produzir açúcar, né? O foco dele principal é o quê? Então, é interessante você conhecer qual é o material que você está trabalhando, qual é a variedade, né? Qual é o genótipo que você está trabalhando. E o ideal é que você trabalhe com mais de um, não fique em cima de um único genótipo. Por quê? Porque se você tiver uma única, a gente sabe que a cana é uma planta que vai ser um clone, né? Então, a gente sabe que a gente planta a cana, assim como planta a mandioca, é a planta igualzinha à planta mãe. Então, é um clone, praticamente. Então, se você tem um problema de uma praga ou de uma doença que ataca aquela variedade, então você vai ter um ataque muito severo na sua área. Então, é interessante que você plante a área lá com mais de 2, 3, 4 cultivares. Quanto mais cultivares vocês tiverem, né, melhor. Porque um vai ser mais sensível que o outro ou não, você vai ter uma variabilidade na sensibilidade às pragas e ou doenças. Isso aí ajuda no momento até do controle. E na redução de perdas, né, financeiras com o controle desses problemas aí fitossanitários, tá? Apresentar o mínimo de sazonalidade de produção possível, né? Então, esse aqui é justamente você apresentar a quantidade de produção que a usina realmente necessita, no mínimo possível para ela operar, né? Para que você também não tenha prejuízos, né? A usina também não pode ficar ociosa, né? Se a usina for do próprio dono da área onde se cultiva a cana, né? Que geralmente é o que acontece, como é aqui na Agrovale. Então, a usina não pode ficar ociosa. Assim como também você não tem como produzir além do que a usina consegue processar, porque senão você só vai ter perdas, né? Possibilitar o escalonamento da colheita, então por isso que não é interessante você plantar tudo de uma vez, você tem que fazer um processo escalonado, né? Aos poucos, e crescendo a área aos poucos, e não de uma vez só, né? A não ser que você tenha um mercado para isso, estrutura e tudo mais, mas isso aí é algo que tem que ser planejado, né? Tem como você usar isso sempre como a sua meta, sem conhecer realmente o mercado. Bom, gente, para implantar a cultura da cana, né, de açúcar, diferentemente do que se fazia no passado, né, hoje a gente já tem muito mais técnicas muito mais modernas, né, hoje a gente já usa de vários artifícios tecnológicos e tudo mais. Então, ó, o que se utiliza muito é essa questão de mudas de qualidade, que são mudas do primeiro corte, tá? Então, se usa 1 hectare de mudas, ele é capaz de produzir até 7 hectares. Então, é a mesma coisa que a gente fez uma comparação com uma relação com a mandioca, né? Por que eu estou falando com a mandioca? Porque as duas são propagação assexuada, né? As outras que nós já vimos, feijão, arroz, milho, então são
materiais são plantas que utilizam a propagação sexuada, sementes. No caso da cana e da mandioca, não. A gente trabalha com a propagação assexuada, com estacas, né? Com, no caso da mandioca, também da cana, pode chamar o tolete, né? Não deixa de ser. Então, no caso da cana e da mandioca, a gente tem essas razões aí, né? Entre quantidade de manivas, no caso da mandioca, quantidade de toletes, no caso da cana, né? Que são as mudas, né? Então, mudas, 1 hectare de mudas de cana, eu consigo produzir outros 7 hectares. Eu consigo plantar 7 hectares, né? Então, essa é uma relação que se tem na agricultura em relação à cana-de-açúcar. Então, o ideal, como eu falei para vocês, é que você utilize sempre o material mais vigoroso, né? Que é justamente a cana de primeiro corte, né? Então, nesse caso aí, essa cana de primeiro corte, né? Sabendo que a diferença que vocês já viram lá na aula passada, cana-planta, cana-soca, né? Então, cana-planta é justamente essa cana aí de primeiro corte. Tá? E a cana-soca é aquela cana que já passou do primeiro corte. Então, é aquela que brotou após o primeiro corte, tá? Então, é interessante adquirir mudas de qualidade, de preferência, essas aí do primeiro corte. Ou então, vocês podem ter adquirir no comércio, já tem empresas hoje que só produzem mudas de cana, né? Mudas pré-brotadas, mudas que passaram pelo processo de micropropagação, que são mudas de maior qualidade, né? E limpas, vamos dizer assim, sem problemas fitossanitários, né? É o tipo de muda que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, o dimensionamento dos talhões. Então, os talhões, pessoal, é aquela área onde você tem realmente a planta presente, né, onde ela foi plantada. Então, como é que se dá esses dimensionamentos, né? O formato e as dimensões podem variar em função de quê? Das características do local onde você vai plantar. Se o solo é mais ou menos plano, né? Se tem um solo declivoso, não é interessante, né, dependendo da declividade, até porque se você for trabalhar com maquinário, né? Então, você não tem como trabalhar com máquinas com declividade acima de 15%, coisa do tipo. Então, você não tem como subir, até mesmo para o trator trabalhar, é complicado. Então, é interessante você não extrapolar nessas situações aí de terrenos que tem muita declividade. Tá? Então, é interessante para poder definir o tamanho desses talhões, né? E aquela área onde você vai ter a cana em produção. Então, vai depender muito do local onde realmente você vai cultivá-la, né? Então, recomenda-se que essas linhas compridas possível. Por que isso? Para evitar manobras de máquinas. O que é isso, evitar manobras de máquina? É para evitar que a máquina fique fazendo as manobras, as curvas, em um curto espaço de tempo, porque isso aí vai estar provocando compactação no terreno, né? Então, isso aí vai trazer transtornos futuros aí para essa área com cana. Então, quanto menos ela circular pela área de produção, melhor. Por isso que tem lá os carreadores, né? E tem que se seguir. Esses carreadores são as estradas, né? Por onde realmente as máquinas, né, vão ter que fazer ou a curva ou sair com o material após colheita também. Então, não ficar circulando na área de plantio e justamente com o objetivo de evitar a compactação de solo, né? Então, essas manobras, e quanto menos manobras de máquinas tiver na área, melhor para evitar justamente a compactação do solo. Aqui são exemplos, né? Aqui dimensionamento de 400 a 700 metros, depende do terreno, para vocês, onde vocês vão trabalhar. Então, seria essa área aqui, até chegar no carreador, né? Então, seria essa área aqui, pode ser de 400 a 700 metros, aí pode variar, isso aí em função da área, da quantidade de material ou até mesmo sistema de irrigação que você tem disponível, porque de 400 a 700 metros dá uma ideia de que você vai ter, se for um sistema irrigado, como acontece aqui, né, na Agrovale, você tem condições de ter lá um pivô que vai conseguir alcançar essa distância, né? Ou até mesmo um carretel, uma irrigação, que você tenha como esticar ao máximo, né, até 700 metros, onde as plantas possam ser todas molhadas de forma uniforme, né? Não é molhar, fazer a irrigação apenas nas regiões mais centrais, nessa área toda, de forma que os 400 ou 700 metros que foram dispostos para linhas de plantio possam ser atendidos. Então, após essa distância, deve ser construído também os carreadores, né? A gente está vendo aqui o carreador, né? Justamente para que a máquina venha aqui, plantou, aí vem, faz a manobra, né? Vai para outra área ou volta para cá fazendo plantio ou fazendo algum tipo de
tratamento, seja aplicação de herbicida, fungicida, qualquer uma desses tratos culturais que são necessários ao longo do ciclo, né? Para não ficar girando dentro da própria área de produção. E aí nós temos as estradas principais lá, os carreadores, as estradas principais, que é justamente aquela onde vai ter o fluxo de caminhão indo e vindo, né? Para levar o material para a usina e vindo buscar também em sentidos, em duplo sentido, vamos dizer assim, né? Em ambos sentidos, de ir e vir. Então, geralmente, essa estrada aí é bem larga, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir na Agrovale, vocês sabem que aquela primeira pista que logo quando sai da Agrovale para ir para os campos, ela é bem larga, né? É justamente uma estrada principal ali, que é para ter essa chegada e saída de caminhões, né? Para carregar ou descarregar. Aí tem alguns carreadores também, onde você já tem, onde pode ser feita a manobra, né, como eu falei para vocês. Fica entre os talhões de cultivo, né, igual aquela imagem que eu mostrei para vocês, e pode ter uma largura aí de 5 metros, mais ou menos, né, que é uma largura relativamente boa que dá para o maquinário fazer, né, trazer material, insumos, retirar a produção também, né, e fazer manobras, de modo geral. Tem também os transversais, que são pouco utilizados, né, então tem pouco trânsito nesses carreadores transversais, então também tem uma largura menor, né, então praticamente é pouco utilizado, é mal utilizado para carros menores, né, até mesmo o homem de campo vai lá fiscalizar as áreas e tudo mais. Então tem diferentes tipos de estradas dentro do canavial, né, de carreadores que a gente chama. Em relação ao plantio, pessoal, então vocês têm diversos tipos de mudas também hoje na cana-de-açúcar, né? Então vocês têm, as mudas devem ser sadias, então para isso você tem que saber de onde você está adquirindo essa muda. Então não adianta pegar a muda do vizinho, a mesma coisa como eu falei para você na mandioca, você tem que adquirir mudas de uma fonte idônea, né? De alguém que te dê um certificado que realmente desenvolveu aquelas mudas com todo o critério de qualidade. Então é interessante que vocês adquiram qualquer tipo de muda, não importa se é muda de cana, de mandioca, ou até mesmo da fruticultura, né? Como aqui a nossa área que impera é a fruticultura, então até mesmo as mudas de manga, de uva, etc., tem que ser de qualidade. Então você tem que adquirir de um viveiro que tem o certificado do mapa, tudo certinho. E aí você tem uma garantia de que elas foram desenvolvidas adequadamente, né? Com critérios. Então, a mesma coisa na cana. Então, você tem que ter mudas sadias, então não pode levar muda com nenhum tipo de praga ou doença para a área, porque senão você só vai multiplicar o problema, tá? Então, tem que ter mudas sadias, livre de praga, doença, e adaptadas ao ambiente onde elas serão plantadas. Então, não adianta você pegar uma muda que foi desenvolvida lá para São Paulo e vir plantar aqui em Petrolina, ou em Juazeiro, né? Vamos dizer, da Agrovale. Então, tem que ser uma muda que foi destinada para as regiões às quais elas se encontram, vão ser plantadas, tá? E os métodos que a gente pode trabalhar com plantio, pode ser o método da planta inteira, é você pegar lá os colmos e plantar ao longo do sulco, tá? Plantio. A cana picada, que é você fazer cortes para quebrar a dominância apical dela, né? Ao longo do sulco, você distribui a cana inteira e depois vem picando, né? Por isso que a gente chama de cana picada, é que diminui o tamanho do colmo. Então, o colmo, vamos supor, tinha um colmo de 1,5 m, você diminui para 3 de 50 centímetros, por exemplo, né? Deixando em 2 a 3 gemas, né? 2 a 3 nós, onde tem as gemas. Então, é cana picada isso aí. E os mini toletes são pequenos mesmo, apenas uma gema aí, é utilizada em você, primeiro você faz desenvolve eles no viveiro, para depois levar esse material, né? Então, coloca em uma área menor, né? Porque só tem uma gema, então o risco também de perda é grande. Tem as mudas pré-brotadas, onde você desenvolve ela primeiro num viveiro, depois leva isso para o campo. Por isso que está dizendo que mudas pré-brotadas, né? Usa também mini toletes para poder preparar essas mudas. E a micropropagação, na verdade, a micropropagação é uma técnica que se usa para você ter uma maior qualidade na sua muda. Então, essa sua muda vai ficar livre de qualquer tipo de doença que possa ter, né, desse material que você pegou para multiplicar. Então, você pegar uma parte da planta e fazer a multiplicação dela, deixar ela mais limpa possível, né? Ela não vai levar nenhum tipo de doença para essas plantas, essas mudas que você vai obter. Então, ela vai estar limpa de qualquer tipo de doença, certo?
e você conseguir multiplicar mais vezes, né? Então, de um único material, você consegue multiplicar N vezes e ter esse mesmo material igualzinho à planta-mãe, altamente produtiva e limpa de problemas de doenças, principalmente, né? Então, aí é outro tipo de muda. Aí, cada uma dessas, o preço vai aumentando, lógico, né? Aqui é o plantio, né? Um plantio manual de cana, a cana inteira, né? Então, você pega lá o colmo, distribui aqui nos sucos, né? Distribui a cana inteira. É uma forma também de plantio, mas o rendimento não é muito bom, né? Porque ainda tem a questão da dominância, apical, então nem todos a brotação vai ser meio irregular. Então é interessante que você quebre essa dominância fazendo a cana picada. Então aqui, por exemplo, aqui o pessoal está fazendo isso, a cana picada. Distribuiu o colmo inteiro e vem esse pessoal aqui atrás, a mão de obra, né? Vai picando aqui, ó, vai cortando em pedaços, né? O colmo. Então, eles vêm atrás, aqui você tem o caminhão com o pessoal já distribuindo o colmo inteiro, uns distribuem no suco e outros vêm atrás só picando. Por isso que aí seria a cana picada. Aqui já é um processo também semelhante, só que é todo mecanizado, né? Não tem a mão de obra humana aqui para fazer essa picação aí. Então, essa mesma máquina aqui eu distribui e no suco e já distribui já os colmos já picados, né? Os pedaços aí, né? Os toletes, né? Aqui o mini tolete, mostrando para vocês o mini tolete, né? Aqui o plantio já tem até um maquinário específico, né, que a gente pode plantar. Você tem aqui os funcionários, as pessoas que vão estar distribuindo essas mudas na estrutura para poder a máquina já distribuir toda certinha aqui em fila, né, nas fileiras. Então aqui vocês estão vendo aqui as mudas pré-brotadas, né, já distribuídos aqui em fileiras na área. E aqui é só mostrando para vocês a micropropagação da cana. Então, é feita a nível de laboratório, daqui, depois que já tem o material limpo, todo bem formado, começa a fazer o processo de levar para o processo que nós chamamos de aclimatação, leva para o viveiro, até elas atingirem uma idade como essas aqui, ó. E não deixa de ser também um processo de mudas. Essa daqui, apesar de ser micropropagada, ela passa por um processo de limpeza, não é isso? Para poder tirar qualquer problema de doença que aquele material que você adquiriu para propagar tenha. E aí elas podem muito bem ser pré-brotadas aqui também. Formar mudas disso aqui e elas irem para o campo dessa mesma forma. Mas primeiramente tem que ir para um viveiro para se aclimatar, né, se adaptar às condições de campo, porque isso aqui vem de laboratório, né, e não é a mesma coisa. Tá? Então por isso que tem essas outras mudas aí, que é uma muda de melhor qualidade, né, micropropagada, mas o tempo para poder produzir é maior do que essas outras que nós já falamos. E o custo também, né? Bom, o espaçamento, pessoal. Então, o espaçamento é bem variável, vai depender da estrutura que você tem, né? Justamente essa estrutura, espaçamento, a distância entre uma fileira de cana e outra, né? Pode variar de 0,90 a 1,80 m, né? Vai depender justamente das características da variedade e das características da área a ser cultivada. Então, por exemplo, até mesmo das condições financeiras, né? Vai ter maquinário para colher, não vai ter, apesar de que hoje, em função da legislação do Ministério Público, os maiores produtores de cana do Brasil não podem mais fazer queimada, né? Porque antigamente a colheita era toda manual. Imagine vocês aí, ou semi-mecanizada, na verdade, né? Então, imagine vocês a colheita da cana tendo que ser toda manual como se era antes e hoje era toda mecanizada, né? Entre aspas. Alguns locais ainda estão brigando na justiça para permanecer algumas partes ainda queimadas, até elas se organizarem melhor, essas empresas se organizarem melhor e deixarem de queimar. Né? E, por exemplo, a Agrovale mesmo já está queimando, né? Então, o Ministério Público já tem ação contra a Agrovale e tudo mais para poder... E ela tem que se adaptar, ela já tem maquinário para isso, né? Já tem máquinas que estão colhendo a cana verde, mas ainda uma parte, segundo elas, o terreno é muito pedregoso, a máquina não consegue entrar e tal, aí tem muitas dificuldades, aí eles ainda estão queimando, né? Mas eu não sei como é que está isso em termos de justiça, né? Não sei como é que está, mas o certo hoje não se pode mais queimar cana, né? Isso aí já é lei. Agora, como é que ela está fazendo isso ainda, como é que está esse processo de justiça aí, os advogados dela devem estar defendendo a empresa, assim como o Ministério Público também deve estar em cima dela também, acusando e
querendo algum tipo de explicação, e eu mesmo que ela pague alguma multa. Com certeza já deve ter muita multa aí para ser paga, né? Porém, é aquela coisa, processos judiciais, ainda tem política pelo meio, então isso aí é complicado, não vale a pena a gente entrar aqui, mas assim, o certo hoje não se pode queimar cana. Isso aí é lei. Então, os maiores produtores de cana, como foi uma questão que eu perguntei para vocês, sabe que estão onde? No centro-sul do país. Então, lá não se queima cana. Hoje não se queima mais cana lá. Então, toda cana é colhida verde, né? Então, o verde que eu digo não é que ela vai estar... o verde já em ponto de maturação. É o verde porque não se queima. É por isso. Ainda você vai ter a cana viva ainda no campo. Então, não se queima a cana para fazer mais a colheita, tá? Então, hoje a colheita ela é feita com a cana verde e é feita de forma mecanizada. Teve o lado... Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Antigamente, empregava muita gente, né? A queima da cana lá na região sudeste, né? Região de São Paulo, principalmente. Muitos nordestinos iam para lá para trabalhar na época de safra. Então, praticamente, iam ônibus e ônibus aqui do Nordeste, de cortadores de cana, só para trabalhar em determinada época lá na região sudeste, que era a época da colheita, né? Então, praticamente, empregava muita gente, né? Ia muitos ônibus, muitos trabalhadores do Nordeste iam para lá, para os canaviais da região sudeste, participar do processo de colheita. Então, porém, tinha que queimar milhares de hectares e isso prejudicava o ambiente, né? A saúde pública, né? Muitas pessoas que moravam lá, tem até parentes que moram em Ribeirão Preto, São Paulo, que era direto, eles relatando que o hospital ficava cheio com pessoas com problema respiratório, por causa da fumaça, né? Não, aquela fumaça e tal. Então, isso foi proibido, né? Levou-se muito tempo fazendo isso, queimando cana, né? Até realmente sair essa lei aí que proíbe a queima da cana. Então, hoje, lá na região sudeste, você só colhe cana com maquinário. Então, a cana é colhida com a máquina que colhe a cana sem queimar. Então, praticamente, já aqui, a gente ainda tem esse probleminha aí acontecendo com a Agrovale, mas é lei hoje, não se pode mais queimar cana. Tá? Então, os espaçamentos aí vão variar justamente em função de como é esse seu manejo, né? Você vai fazer em fileira dupla, simples, ou você vai usar maquinário. Para você trabalhar com máquina, você tem que deixar pelo menos 1,5 metro de espaçamento aí para trabalhar com maquinário. Porque também você pode fazer um corte manual, né? É mais arriscado, o rendimento vai cair? Vai. Porque você cortar a cana verde com mão de obra, corte manual com mão de obra, corte manual, já estou dizendo, né? Com boia fria lá, você vai ter um rendimento bem menor do que com a queimada, né? Então, quando você tem o corte depois que a cana é queimada, é rapidão. Você está lá, a área já está toda limpa, né? Você só vai retirar os colmos, né? Então, é bem mais rápido do que você entrar no canavial fechado, com risco de animais peçonhentos, né? Também, e sair cortando lá, e se cortando também, né? Com as folhas da cana, ao longo do processo. Mas hoje não se pode mais queimar, então hoje se usa mais a colheita mecanizada. Na Agrovale mesmo tem esse tipo de equipamento. E aí, pessoal, além disso, a gente tem que ter esses devidos controles também que acontecem, são os tratos culturais que demandam em qualquer cultura, não só na cana, né? Mas como o nosso foco aqui agora é a cana, então aqui é o controle de plantas daninhas. Então, praticamente, nós temos 2 períodos críticos aí, considerando o tipo de planta, né? Se é cana planta ou se é cana soca. Se a cana planta, a gente sabe que nos primeiros 4 meses ela não pode ter concorrência com nenhuma planta daninha. A gente sabe que os primeiros 4 meses, assim como a mandioca, o desenvolvimento dela é muito lento. Mesmo sendo uma planta que tem um metabolismo melhor do que o da mandioca, né? Que é uma planta C4, comparado com a mandioca que é uma planta C3, mas mesmo assim, o desenvolvimento dela é relativamente lento nos primeiros 4 meses. Então, ela não pode ter concorrência com outras plantas por água, luz, nutrientes, que isso vai afetar o desenvolvimento dela e a produção, consequentemente. Já a cana-soca, que é aquela que você já fez o corte, né? Então, praticamente, os primeiros 3 meses também, ela tem que ficar ali até ela voltar a rebrotar e voltar a crescer novamente, se desenvolver. Ela também tem que ficar sem nenhum tipo de concorrência nos primeiros 3 meses, né? Então, ela já tem aí, ela já consegue até um pouco mais, né?
Nesse caso aqui, ela requer até um pouco menos de tempo do que a cana-planta, né? Que é do primeiro corte. Então, ela, nesse caso, precisaria pelo menos uns 3 meses aí, sem ter nenhum tipo de concorrência aí com as plantas daninhas, tá? Ou plantas espontâneas. E aí, a mesma forma, como para qualquer outra cultura, nós temos aí alguns tipos de controle de plantas daninhas, né? Como controle preventivo, né? O nome já está dizendo tudo, é prevenir antes dela chegar lá, na área. Cultural, mecânico e químico. Apesar do químico ser o mais divulgado, né? Ser o mais falado, e na prática também ser o mais utilizado, nós temos outros tipos de controle, certo? E não podem deixar de ser utilizados, porque quanto mais você diversifica também o seu controle, melhor. Quanto menos você usa o químico também, melhor, porque você deixa de criar um ambiente em que as plantas daninhas vão se tornar mais resistentes. Então, se você usa só químico, e além de usar só o químico, ainda usa o mesmo químico, vamos dizer assim, o mesmo herbicida, sem mudar o mecanismo de ação, você acelera mais ainda para que aquelas plantas daninhas adquiram resistência e depois vocês vão estar aplicando esse produto mais na frente e vai ser até uma vitamina para elas não vão sentir mais nada, né? Então, a ideia toda é essa, você fazer esse manejo integrado e variar, né, o tipo de controle e, se possível, se não tiver outra forma e for o químico, não use o mesmo princípio ativo, não use o mesmo mecanismo de ação. Use um herbicida que vai agir de uma forma diferente, né, para você evitar o surgimento antecipado de resistência. Tá? Então, o controle preventivo, o nome já está dizendo, a gente tem que prevenir a entrada do problema na área, certo? Por exemplo, utilização de mudas, torta de filtro, mudas de qualidade, né, isentas de foco de plantas daninhas, né? Torta de filtro, composto orgânico livre de vegetal, que é a Propag, né, com sementes, né, de plantas daninhas. Canais de vinhaça, de irrigação, limpeza desses canais, né? Limpeza de áreas próximas ao canavial e de máquinas e equipamentos. Então, se você tem esses cuidados, você está fazendo uma prevenção da chegada das plantas daninhas na sua área. Tá? Então, o controle preventivo é isso, é você prevenir que ela chegue lá na área. Tá? Porque depois que ela chegou lá na área, aí o controle se torna mais difícil. Certo? Então, você tem que fazer uma prevenção primeiro, para depois, caso ela alcance lá a sua área por algum descuido, né, ou realmente não teve outra forma, ela chegou lá, você ter outras formas de controle também. Tá bom? Então, não só o químico, né, como se utiliza muito. Quando a gente fala em controle cultural, toda vez que a gente fala em controle cultural, gente, a gente busca fazer o que no controle cultural? Sempre dar vantagem para nossas plantas em detrimento da planta daninha. Então, a gente fazer uma adubação localizada, uma irrigação localizada, que vai favorecer apenas a planta, no caso aí a cana-de-açúcar, e não a planta daninha. Quando você faz a irrigação em área total, né, ou uma adubação em área total, você vai estar ajudando as duas. Então, e muitas vezes a planta daninha ela é bem mais vigorosa no crescimento e desenvolvimento do que a cultura principal. É isso aí, você fazendo adubação ou irrigação em área total, você vai favorecer com que ela se desenvolva mais rapidamente. Então, é interessante buscar sempre dificultar, né, o desenvolvimento dessas plantas. Então, quanto melhor você cuidar da sua cultura, dando a ela os nutrientes, né, a água na quantidade, no local adequado, não ficar disponibilizando em área total, por exemplo, quanto mais rápido a sua cultura crescer e fechar, melhor para poder impedir que as plantas daninhas surjam na área, né? Então, buscar deixar a cana-de-açúcar mais competitiva, que é a planta daninha, ajustar o espaçamento, né, e a densidade de plantio das variedades. Então, o que você puder encurtar, né, espaçamento e colocar mais plantas por metro linear, melhor para você provocar uma maior competição da cultura com a planta daninha. Então, você diminuir espaço para que a planta daninha se desenvolva. Tá? O mecânico, né, o próprio nome já está dizendo, né, é você realmente utilizar de maquinários para poder fazer. Claro que em grande área você não vai colocar o cidadão para capinar, né, ainda mais canavial. Então, não tem condições. É você realmente trabalhar com controle mecânico, trabalhar com ferramentas, com implementos, né, com o trator e implementos agrícolas, certo?
Então, utilizando diferentes equipamentos, desde a própria grade, né, o equipamento grade, e arados até outros cultivadores mais sofisticados, né? Então, depende muito do poder aquisitivo aí do produtor. E o químico, como eu falei para vocês, que é o mais utilizado, né? É um método eficiente, que apresenta um alto rendimento e um baixo custo comparado aos demais, né? Porém, se você utiliza apenas ele e deixa de trabalhar os outros controles, ele vai chegar ao ponto que ele vai se tornar de baixo rendimento e de alto custo, a partir do momento que as plantas daninhas começarem a se tornar resistentes àquele químico, àquele herbicida, certo? Então, por isso que é interessante trabalhar uma integração entre os métodos de controle, tá bom? Para que realmente essa resistência demore a acontecer. Então, os herbicidas eles podem ser aplicados em dois diferentes momentos, no pré e no pós-emergência das plantas daninhas. Então, antes das plantas daninhas emergirem e após a emergência das plantas daninhas. Só que esse após não é um após depois de meses, não. É um após quando ela ainda está com a, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento ainda inicial, que as plantas são mais sensíveis, né? Porque depois que ela já está bem desenvolvida, já adulta, já fica difícil o controle. Então, é interessante que seja feito logo no pós-emergência dela, no início dos estágios de desenvolvimento da planta daninha, para que ela não fique muito vigorosa e fique difícil o controle. Um outro trato cultural também que deve ser visto, né, na cultura da cana-de-açúcar, é o controle de pragas. Então, já falamos do controle de plantas daninhas, tem o controle também de pragas, né? Então, algumas pragas, como a própria broca da cana, né, cigarrinha das raízes, são as principais pragas da cultura, tá? Então, aqui vocês estão vendo algumas imagens dela, que é a broca da cana, né, a diatreia. Aqui você tem a cigarrinha das raízes, esfenófilo, né? Aqui você tem outras pragas. Aqui é a broca gigante, olha como ela está causando aqui uma galeria também no colmo. Aqui você tem uma lagarta de solo elasmo, que ela vai provocar também, vai atacar a plântula da cana. Então, aqui você tem algumas pragas, a imagem de algumas pragas, né? A gente vai falar rapidamente dessas duas aqui. Essas são as principais pragas, ou pragas chaves, né, na cultura da cana-de-açúcar. Então, ó, quando agora que passou a diminuir as queimadas, né, como eu falei para vocês, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é para a saúde humana, parou de queimar a cana, então o ambiente agradece, né, porque o ambiente não vai ficar mais poluído com fumaças, né, não vai provocar problema o efeito estufa também no planeta, é isso? Não vai mais matar os animais que estão presentes lá no canavial, né? Então, isso aí também é muito bom. Porém, já que não vai ter mais a queimada, alguns problemas vão agora, que não tinha antes, vão acontecer. Porque com a queimada também se limpava tudo, até as pragas e doenças praticamente, né? Você queimava tudo, você só deixava o colmo ali para poder ser colhido. Até o colmo, às vezes, se perdia também, porque o calor é muito intenso e o rendimento não é o mesmo em termos de plantas sem queimar e plantas queimadas, né? Porque, de alguma forma, você tinha também uma perda de rendimento quando você tem o colmo queimado, tá? Então, agora, sem queimar, o que aconteceu? Houve um crescente aumento de pragas nos canaviais, porque antes a queimada acabava com tudo, inclusive com as pragas. Como agora não tem mais queimadas, então começou a aumentar o índice de pragas, né, no canavial. Porém, é interessante, assim como também eu já falei para vocês no controle de plantas daninhas, é o controle de pragas e também o controle de doenças, a gente fazer sempre um manejo integrado, certo? Manejo integrado de pragas também, para ser uma iniciativa que realmente surta efeito, tá? Então, é interessante ter esse manejo integrado de pragas, tem que fazer monitoramento, tá? Então, não é só chegar, eu vi um inseto ali, vi uma mariposa da diatreia, né, que é a broca da cana, então já vou aplicar já o inseticida. Não é assim que funciona. Tem que ter o monitoramento, certo? Então, você tem que ter uma integração também dos métodos de controle. Então, a diatreia saccharosis, que é a broca da cana-de-açúcar, é a principal praga da cultura no Brasil. Tá? Ela provoca a perda de peso da cana, né? Porque se ela vai atacar o
o colmo, né, que é a fonte que a gente precisa, né, que é justamente o colmo que a gente colhe para poder preparar lá os subprodutos como açúcar, né, o etanol. Então, a gente precisa que o colmo esteja rico em caldo, né, em sacarose, certo? A gente possa extrair o máximo possível de caldo desse colmo. Agora, se tem uma praga que sai consumindo ele por dentro, então imagine para vocês o prejuízo que o produtor não vai ter. Então, ela provoca a perda de peso, né, porque ela está consumindo a sacarose aqui do colmo. Ela vai estar fazendo a abertura de galerias, e essas galerias elas vão acabar sendo foco de ataque de outros patógenos, né, como fungos, bactérias, né? Então, já é uma porta aberta para o ataque de outros patógenos. Então, você já tem ali a broca da cana, que é um inseto, que já vai estar fazendo um furo ali, ó, lá no colmo, principalmente na partezinha mais tenra, né, na parte dos ápices mesmo, onde você tem a parede vegetal lá, ela ainda é bem mais delicada, né, então não é tão lignificada como mais rígidas como a parte mais basal. A parte apical é mais sensível, então é lá que elas colocam os ovos, e aí as larvas começam a penetrar até atingir o colmo, né? Então, chegando lá, ela começa a fazer esse consumir aqui, ó, tá vendo ela aqui, ó? Aqui é a lagarta, né? Ela tá consumindo o colmo aqui. Aqui já é uma pulpa, né? Ela já empulpou aí, ó. Tá vendo? Aqui você tem uma outra lagarta consumindo. Então, vai provocar, consequentemente, a morte da planta, né? Como eu falei, vai abrir uma porta, espaço de uma porta de entrada para patógenos oportunistas, como fungos, né? O fusário, o coletótrico, né? Então, o que vai provocar perdas da produtividade de sacarose, que é o que você quer. Se a sacarose está toda aqui no colmo e você tem essa praga consumindo, então você vai ter uma perda, consequentemente, de rendimento, né? E como controlar essa praga? O ideal é fazer monitoramento, não é isso? E, se for necessário fazer algum tipo de controle, a melhor forma é a forma biológica, certo? É o controle biológico, certo? Então, você também pode fazer o controle químico, mas não tem a mesma eficiência. Por quê? Imagine vocês, para vocês controlarem uma praga que está aqui dentro do colmo, você tem que pegar ela antes dela entrar. Dentro do colmo já não tem mais o que você fazer, né? Então, por isso que a biológica é melhor do que a química, né? Controle químico. Então, geralmente é feito com a utilização de uma vespa chamada Cotésia flavipeps, ou o uso de Trichogramma galloi, né? Que é um parasitóide de ovos. Então, ele vai atacar justamente os ovos para evitar que as larvas eclodam, né? Então, a mariposa, quando ela vai pôr os ovos lá, na parte mais tenra da cana, aí esse parasitóide vai lá e parasita esses ovos. Ele introduz o seu ovipositor e lá no ovo da praga vai cultivar o parasitóide. O parasitóide não é praga para a cana. Então, nos ovos dessa lagarta aqui, vai dizer, em vez de sair a larva, vai sair o quê? O parasitóide, porque o parasitóide vai consumir, vai usar o ovo dessa broca como o substrato para desenvolver um novo parasitóide dali. Então, praticamente, o controle biológico é bem melhor, né? Bem mais em conta também, financeiramente, do que você trabalhar o controle químico, porque você tem um limite no controle químico, você tem um momento exato de aplicar. Se você passar daquele momento ali, não chegar no momento certo, você vai ter só prejuízo, você vai estar jogando dinheiro fora, né? Porque depois que ela já entrou aqui no colmo, não tem mais o que controlar. Então, a gente tem que fazer o controle antes dela entrar no colmo, certo? Além disso, o controle biológico não vai agredir o meio ambiente como o controle químico. Tem essas vantagens aí. Aqui é outra praga, que é a cigarrinha das raízes, que é a Marranara fibriolata. Bom, o ataque dessa praga, as folhas podem apresentar manchas amareladas, né? Como ela é um cigarrinho inseto sugador, né? Que se tornam avermelhadas e secam posteriormente. Então, praticamente, como ela é um inseto sugador, ela vai ficar sugando a seiva, certo? E aí provoca essas manchas, né? Essas colorações aí na folha, em função da ação da cigarrinha. Bom, o controle também é biológico, né, dessa cigarrinha. Praticamente assim como foi lá na diatreia, que é a broca da cana, que são é a principal praga da cultura. A cigarrinha também é uma praga muito importante, né? Ainda mais agora, que sem a queimada, ela multiplicou muito,
Então, essa praga aqui, a cigarrinha, ela também ataca o milho. Então, a cigarrinha das raízes, ela também ataca o milho e, nesse caso, como são plantas da mesma família, se tiver plantação de milho próximo, coisa do tipo, uma pode ser foco para outra, né? Então, e agora sem a queimada, como eu falei para vocês, muitas pragas multiplicaram, né? Então, praticamente não tem mais como matá-las. O fogo, às vezes, matava, mas a gente sabe que o fogo também... os malefícios são bem piores do que ter a praga na área. Então, a praga você ainda consegue controlar, né? Agora, com fogo, os malefícios eram bem maiores do que os benefícios, né? Mas, então, você tem como controlar usando o fungo verde, né, que é o Metarrhiza anisopliae, que é justamente também um controle biológico, você aplicar um fungo, nesse caso, né, para controlar essa praga. Assim como também você pode fazer o controle químico, né? Porém, só realmente quando você estiver numa condição que você precisa de uma resposta muito rápida, né? Um controle muito rápido. Mas aí é que está. Para você usar o controle químico, você precisa de uma resposta muito rápida, é porque você perdeu o tempo de fazer o monitoramento. E se você faz o monitoramento, aí você vai e aplica faz o controle biológico. Agora, se você não faz o monitoramento, aí fica tudo mais difícil de você realmente saber qual é o tempo certinho para você fazer esse controle, principalmente até mesmo o controle químico, tá? Então, é interessante estar sempre por dentro do monitoramento das principais pragas. E as doenças que podem acometer os canaviais? As principais doenças são doenças fúngicas, pessoal, né? Então, a maioria delas são fúngicas. E também tem algumas doenças bacterianas, né? Então, mas a maioria delas são doenças fúngicas. Como, por exemplo, aqui, ó, podridão de fusário, né? A gente pode perceber essa mancha avermelhada aqui, ó, na nervura central, né? Isso aqui na folha, tá? É justamente causada pelo Fusarium moniliforme, então é um fungo, tá? A ferrugem alaranjada, né? Causada pelo fungo Puccinia coeli. Então, nesse caso aqui, acontece muito em regiões onde você tem uma temperatura mais elevada. Na nossa região aqui mesmo, por exemplo, pode acometer essa ferrugem alaranjada aí. Aqui, o outro fungo é o Stilago scillamina, que é o causador do carvão da cana. Então, esse gênero aqui é um grande causador de carvão também no milho. Então, como são da mesma família, pode também acometer a cana, né? Então, desse mesmo gênero aqui, o Stilago, tá? Só que seria outra espécie aí que pode acometer, né? Então, nesse caso aqui, é outro fungo também que provoca esse ataque, então, provocando grandes perdas também no canavial. Tem outro fungo aqui, ó, que provoca o que nós chamamos de podridão abacaxi, né? Aparecem essas manchas escuras aqui, bem mais próximo dos nós, né? Assim como também o odor que ele exala, né? É um odor parecido com abacaxi, por isso que o aroma de abacaxi, né? Por isso que tem essa terminologia de podridão abacaxi, certo? Tem também uma bactéria que provoca o que nós chamamos de raquitismo da soqueira. O que é isso? Os colmos não se desenvolvem adequadamente, né? Ficam bem raquíticos, por isso que o nome é raquitismo. Não crescem, eles ficam muito curtos e pequenos, né? Então, é causado pela bactéria Levsonia chili, que provoca justamente o que nós chamamos de raquitismo da soqueira. Tem outra ferrugem também, né? Que é a ferrugem marrom, que é causada pelo fungo Puccinia melanocephala. Outra doença bacteriana aqui, que é provocada pela Xanthomonas albineus, que é a escaldadura das folhas. Então, a gente pode perceber aqui essas manchas meio esbranquiçadas nas folhas, né? Como se tivessem sido escaldadas, né? Por isso que o nome é escaldadura das folhas. Acontece também no arroz, né? Escaldadura. Nós já falamos isso aí quando comentamos de arroz. Uma outra doença, nesse caso aqui, bacteriana também, é as estrias vermelhas, né? Na folha a gente pode perceber essas estrias vermelhas, certo? Também chamada também de coração morto. A gente pode verificar isso aqui, essas estrias vermelhas, a doença lá. E, por último aqui, a gente pode visualizar esse mosaico, né? Coloração mais escura, um verde mais claro, um verde meio aqui amarelado, né? Então, cria-se esse mosaico aqui, que é uma doença virótica, né? Provocada por vírus. É justamente o vírus Sugarcane vírus, SCMV. Então, que é a doença virótica. Então, a maioria das doenças são fungos, né? A gente pode ver aqui 1, 2, 3, 4,
5 doenças fúngicas, né? E 3 doenças bacterianas e uma doença virótica. Então, essas aqui são as principais doenças que acometem a cana-de-açúcar no nosso país. E como controlar essas doenças, pessoal? Basicamente, a gente adquirir um material, uma variedade resistente. Então, seria um controle genético, tá? Então, a maior parte, esse controle aqui seria o mais eficiente, né? Seria o controle genético. Porém, você não tem uma cultivar que ela é resistente a tudo. Resistência é uma coisa, né? Ela é resistente, mas não quer dizer que ela não pode ser afetada. Ela pode ser afetada, mas o efeito não é tão danoso, né, vamos dizer assim, do que uma que é mais sensível, né? Então, por exemplo, a perda pode ser um exemplo. Vamos supor que essa aqui que é resistente teve um efeito aí de perda de 10, 20% na produtividade. Uma que é sensível pode perder 80%. Então, a gente percebe a diferença, né? Então, o controle genético seria a melhor forma de controle dessas doenças aí. Também pode-se utilizar o controle químico, né? Mas tem que saber o momento exato, né? De poder fazer esse controle químico. Voltando a frisar que as variedades resistentes seria o melhor tipo de controle, que é o controle genético, tá? Então, contudo, mesmo com o controle genético, algumas variedades não são totalmente resistentes a determinadas doenças. É aquela coisa, ela é resistente àquela doença, mas não a outra. Não existe uma variedade, né, um cultivar que é resistente a todos os tipos de doença. Essa seria a melhor variedade do mundo. Mas, e mesmo se ela existisse, além dela ser resistente a qualquer tipo de doença, ela também tinha que ter uma produtividade boa. Então, para você juntar essas características numa única cultivar, numa única variedade, é muito difícil. Certo? É muito difícil isso acontecer. Seria a perfeição, vamos dizer assim, né? Então, não existe nada perfeito. O único perfeito foi Deus, né? Então, nada mais no nosso mundo hoje é perfeito. Pode tentar aproximar, mas nunca vai ser. Então, nós temos aí algumas variedades que elas não são totalmente resistentes. Então, ela pode ser resistente lá à escaldadura, mas pode pegar aí o problema da podridão do abacaxi. Então, não necessariamente ela é resistente a tudo, né? Então, a gente tem que fazer algumas associações de medidas de controle, como, por exemplo, a utilização de mudas sadias. Isso aqui é uma condição sine qua non, uma condição principal, importantíssima, que é você adquirir um material de qualidade, gente. Eu já falei isso aqui em outros momentos, e não é só para cana, para qualquer outra cultura, até mesmo para fruticultura. Toda vez que vocês forem implantar qualquer cultivo na vida de vocês, busquem mudas de qualidade, né? Não adianta seu vizinho, rapaz, eu te passo aqui de graça, te passo aqui a R$1 minha muda, e lá no comércio é R$5. Mas a dele tem certificado? A questão toda é essa. Não vá por a questão de preço, vá pela questão de qualidade, porque você pode dar um tiro no pé no começo. Você pode comprar essa mais barata, que não tem uma qualidade, e lá na frente você tem um gasto muito maior, né? Para você ter esses devidos controles aí, do que comprar uma de qualidade, tá? Então, é interessante que você já comece certo. Se você começar errado, você só tem a piorar. Então, se você começar a coisa errada, e começar a coisa errada é você adquirir muda de uma fonte não idônea, uma muda sem qualidade. Então, o primeiro passo é adquirir mudas de qualidade, certo? Também outra técnica que pode se fazer é tratamento térmico de toletes e gemas, né? Para poder fugir de alguns problemas de doenças e ou pragas também. Nutrição e irrigação equilibrada das plantas não é colocar adubação demais e nem colocar água demais, é na medida certa, certo? E um controle eficiente de pragas, especialmente da broca da cana, como eu falei para vocês. Por quê? Porque a broca da cana é uma praga que vai abrir a porta para outros patógenos entrarem, para outros fungos entrarem, né? Como o próprio Fusarium, Coletótrium, que eu falei para vocês. Então, é interessante ter o cuidado também com as pragas. Manutenção das lavouras comerciais limpas, né? Sem plantas daninhas, que as plantas daninhas também podem ser focos de doenças, né? Especialmente aquelas também que vão estar hospedando o quê? Vírus. Então, tem que ter cuidado aí na lavoura também com as plantas daninhas, que podem ser hospedeiras de vírus, tá? E o controle químico, pessoal, deve ser usado como método integrado e não como método único. Como eu falei para vocês, o melhor controle que tem de doenças é o controle genético, né? E aí você adquirir uma muda de qualidade, uma muda que tenha resistência
aquela doença que acomete mais aquela região. Então, se adquirir uma muda resistente, seria a melhor coisa, né? Mas, se você for precisar utilizar o controle químico também, ele pode ser utilizado, mas ele tem que ser integrado a outros métodos, e não como único forma de controle, tá? E geralmente se usa muito os fungicidas à base de triazol ou estrobirulinas, né? Então, teria um controle mais eficaz nas doenças fúngicas, principalmente. E a colheita? Então, praticamente já falamos aí do início e agora praticamente estamos chegando ao fim do ciclo, né, da cultura, que é o momento da colheita. Então, nós temos aí 3 tipos de colheita, sistema de colheita, né? Pode ser manual, semi-mecanizada ou mecanizada, que é totalmente mecanizada, né? Então, basicamente, o manual hoje em dia, você não vai encontrar mais, né? Porque só se for em pequenas áreas. Para grandes áreas do agronegócio, você não vai ter colheita manual, certo? A não ser que seja uma área pequena, de uma determinada propriedade, onde ela esteja num terreno muito declivoso, onde realmente não tem condições de fazer uma colheita mecanizada. A colheitadeira não vá lá, não consiga subir o morro para colher. Possa ser que uma área daquela seja destinada para a colheita manual. Tudo bem, mas é uma área pequena, certo? Não é a grande área. Então, você tem essa possibilidade também de ter a colheita manual, que é justamente usufruir da mão de obra humana para isso, certo? Porém, o que você mais vai encontrar é a colheita semi-mecanizada e ou mecanizada hoje em dia, basicamente, né? Bom, então, na colheita manual, você vai ter o corte, carregamento, tudo isso é feito pela pessoa, pelo peão, pelo boia fria. Eu tive em uma visita na Agrovale, em um determinado ano aí com a turma, lá de agronomia, eu acho que, não sei se a turma do técnico também foi junto, e lá eu perguntei para eles, porque ainda tem, né, ainda tinha queimada lá, e quanto é que um boia-fria desse conseguia colher, né, de cana, por dia. Aí o cidadão lá que me respondeu, que era da empresa, ele falou, rapaz, a gente tinha um pessoal bom aqui, conseguia colher até 13 toneladas por dia. Imagine o que é isso, 13 mil quilos de cana por dia. Imagine como é que não estava no final do dia esse coitado desse boia fria, né? Imagine você ficar abaixado ali, ó, cortando cana ao longo do dia e conseguir colher 13 toneladas. É muita coisa, né? E um cara desse aí não tem a vida útil dele é muito pequena. Ele logo tem que se encostar porque ele não vai ter mais condições de seguir a vida dele normalmente, um serviço pesado desse aí, acontecendo de forma praticamente diária, né? Então, para você ver, um só colher 13 toneladas, imagine quando você tem uma área de milhares de hectares, né, para ser colhido, certo? Então, é muito complicado. De toda forma, essa modernidade também fez com que acontecesse, né, o desemprego, né, em massa, né, já que se empregava muita gente na colheita. Então, a colheita manual é muito pequena hoje em dia, muito raro acontecer uma colheita manual em massa. Hoje você tem muita colheita semi-mecanizada, pessoal. Só um momentinho aqui que eu já retorno, tá? Chegou uma pessoa aqui, rapidinho eu já retorno para Ok. dar continuidade aqui.
Pronto, pessoal, voltei já. Então, vamos lá onde nós paramos lá, na colheita, né? Então, a colheita semi-mecanizada, o nome já está dizendo, semi-mecanizada. Vai ter uma parte onde você vai precisar do corte manual, né? Então, precisa ter queimada, né, nesse canavial, que é o que menos se acontece hoje, né, colheita semi-mecanizada. Então, para ter colheita semi-mecanizada, tem que ter a queima. Porque, primeiramente, vai ter o corte, feito pela mão de obra humana, né, nesse caso aí. Ela vai enleirando esse material e depois vem um maquinário que vai só recolhendo e levando para transbordo, né, para as carretas que vão carregar esses cubos até a usina. Né? Então, praticamente, seria essa aí a colheita que nós falamos de semi-mecanizada. Tem que ter envolvimento da mão de obra humana também. E a colheita mecanizada, que é justamente aquela onde a única mão de obra que se utiliza humana é do cara que vai dirigir o trator, né, e a colheitadeira, praticamente. O que a gente está vendo aqui, essas duas mãos de obras aqui para colher milhares de hectares, né, praticamente. 2 funcionários para colher milhares de hectares. Então, você está vendo que a cana está sendo cortada verde, né, não tem queima. Então, aqui a colhedora está fazendo aqui o corte, né, está passando aqui para esse caminhão. Então, o trator está puxando aqui, ó, toda a cana que está sendo colhida. Então, praticamente aqui 2 funcionários, né, para colher milhares e milhares de hectares, e aqui ele leva para a usina, diretamente para a usina. Então, mecanizada não tem mais o uso da mão de obra humana para fazer o corte, né? Então, nesse caso, apenas utiliza o maquinário. Para isso, tem que ter o que? Uma mão de obra especializada, para poder operar uma colhedora dessa aqui. Então, tem que passar por um treinamento, né? Então, não utiliza mais a mão de obra braçal de ficar cortando lá o colmo, e isso após a queima também, né? Como se acontecia na colheita semi-mecanizada. Então, praticamente hoje, é para se ter apenas a colheita mecanizada acontecendo nos canaviais pelo Brasil afora. Né? Claro que em alguma área ou outra, você vai demandar de uma mão de obra também para fazer essa colheita daqueles trechos em que a máquina não consegue entrar, mas são pequenas áreas, não são grandes áreas. Tá bom? Pessoal, era isso aí que a gente tinha para passar sobre a cana. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Então, hoje a gente